Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo para vocês hoje um vídeo para teorizarmos quais são os poderes que faltam aparecer das poções mágicas de evoluções de poderes. Vamos até os oficiais, um conceito que foi introduzido na segunda temporada da série até hoje não foi totalmente concluído. Se inscreve no canal se você é novo por aqui, deixa o like, sempre se vai trazer mais vídeos assim. Muito antes dos próprios portadores poderem evoluir seus próprios poderes, coisa que Ladybug e Monarch já fizeram, o termo evolução de poderes só cabia às habilidades que você ganhava durante uma transformação quando o portador ou seu Kwami ingeria uma poção especial. Foi isso que salvou todos de Paris no episódio A Sereia. Contudo, Mestre Fu deixou bem à mostra que existem 7 evoluções diferentes de poderes para qualquer portador experimentar, algo que deixou os fãs muito sedentos querendo ver cada uma delas. Atualmente, em janeiro de 2023, 5 anos após a estreia da série quase, conhecemos 3 das 7 evoluções de poderes que existem. A evolução de poderes aquática, a evolução de poderes glacial e a evolução de poderes espacial, correspondendo às cores verde, azul e roxo, respectivamente. Dos macarrons e camemberts embebidos de poção que Adrien e Marinette comem ou dão aos seus Kwamis. Hoje vamos teorizar sobre qual deve ser a evolução e os poderes que vêm de cada macarrão, camembert ou poção que ainda não sabemos, das cores que sobram, vermelho, amarelo, laranja e rosa. Só que pra gente entender e vocês entenderem as apostas, temos que lembrar de alguns detalhezinhos. Dá pra notar um padrão bem claro em todas as evoluções que a gente já conhece. Todas elas são ambientais. Ah, como assim, Juliana, ambiental? Os poderes aquáticos, glaciais e espaciais só são necessários ou realmente usáveis para os heróis quando o ambiente da batalha ou da missão muda, digamos assim. Aquabug e Aquanoir só são necessários quando a cidade toda é inundada ou precisam fazer algo embaixo d'água, não no chão. Lady Ice e Ice Cat só são necessários quando tudo fica coberto de gelo ou, mais recentemente, se precisarem dar um pulinho na pista de patinação do Philip. E Cosmobug e Astro Cat só entram em ação quando precisam ir para muito longe de Paris muito rápido, atravessando o mundo rapidamente, ou literalmente irem para o espaço sideral. Toda poção é para ajudar o portador em algum ambiente fora do normal em que os seus poderes básicos não sejam o suficiente. Aí sim, uma evolução de poderes é necessária. Fora que, tirando a evolução espacial, as outras duas elas são mais visuais do que realmente para ajudar. Com a aquática, só nadam rápido e respiram embaixo d'água, ainda que possam fazer isso normalmente com as suas armas na boca. Com a glacial, só ganham patins de gelo e roupas quentes para suportar o frio. Já a espacial, eu realmente tiro o chapéu, porque ganham voo, super velocidade de voo, capacidade de respirar no espaço e imunidade ao próprio vácuo do espaço. E como as 4 poções que faltam vão ser apresentadas agora na 5ª temporada, ou talvez só na 6ª temporada, elas claramente não podem imitar o poder de nenhum Miraculous que a gente já conhece atualmente, os 19. Nenhuma delas poderia oferecer um escudo de proteção ao seu redor ou imunidade a efeitos negativos, porque seria uma cópia dos poderes de Waze e Stop. Ou qualquer uma delas oferecer manipulação elemental de fato, porque isso já são os poderes de portador do dragão. A aquática e a glacial não deixam eles manipularem água ou gelo de forma alguma, apenas de se sobressaírem nessas condições. Eu faço vocês lembrarem tudo isso para vocês não acharem ou teorizarem que deveria ser alguma coisa mais apelona ou mais poderosa. E iniciando, a poção vermelha concederia os poderes flamejantes. Se o gatinho e a Joaninha ganharam tanta resistência à água e a gelo, obviamente deveriam ganhar a fogo também, combinando perfeitamente com a cor vermelha da poção. E alguns de vocês podem se chocar, mas uma evolução de poderes de fogo não é uma teoria, na verdade é confirmado. No começo de 2022, quando um fã perguntou se Ryoko poderia usar um dragão de fogo, Thomas respondeu que além dela ser baseada nos dragões orientais, que são ligados mais a ar, raios e água, também disse que trabalhar com fogo de verdade em desenhos infantis é algo meio complicado, mas com a evolução de poderes isso seria possível. E eles têm anotados e criados as roupas e poções de conceitos que ainda não usaram, e uma delas é de fogo. Com isso, Ryoko poderia dominar o fogo, mas mesmo assim seria arriscado. Então, acham que a evolução de poderes flamejantes só permitiria ao usuário andar ou até nadar em lava derretida e aguentar temperaturas extremamente altas. Claro que com as limitações que eles dariam a esses poderes. Então, já temos uma confirmação, não da cor da poção em si, né, mas pelo amor de Deus. A poção vermelha concede os poderes flamejantes, e como eu expliquei pra vocês, é mais para condições ambientais. Quando eles enfrentassem algum vilão que fosse do elemento fogo, lançasse fogo, deixasse Paris muito quente, surgiria a Blaze Bug e o Firecat para enfrentá-lo, aguentando o calor e os ataques do ambiente e tal, mas não lançando bolas de fogo ou nada do tipo. Fora que também existe um conceito da Ladybug nunca mostrado ou usado, que ela tem fitas enormes, alguns detalhes amarelos e seu vermelho parece estar mais alaranjado, podendo ser essa roupa da Blaze Bug que nunca foi usada. Principalmente por ter o ioiô no meio da roupa, que nem ela fica quando faz a evolução aquática e glacial.
Uma já foi, faltam 3. E na poção laranja, as maiores apostas para ela é que seria uma evolução de poderes terrestres. Para existir uma situação em que a Lady Ground e o Sandcat fossem necessários, teria que ter um vilão, talvez uma minhoca monstruosa gigante ou alguma coisa que conseguisse escavar bastante, talvez com o objetivo de destruir o centro da Terra ou causar terremotos de dentro da crosta terrestre. E essa evolução permitiria que eles cavassem também e a seguissem pelo solo, talvez com as armas mudando para serem capazes disso. Ganhariam um tipo de capacete com lanterna que nem os mineiros têm e também aguentariam a pressão das cavernas ou do próprio planeta quando estivessem bem fundo. É uma evolução de poderes para um ambiente diferente, que não te dá nenhuma habilidade apelona e que até tem algo elemental meio nela. Então a poção laranja daria a evolução de poderes terrestres. E agora você já deve ter notado outro padrão entre as teorias e tal das evoluções de poderes que explicam por que todas não foram mostradas até hoje. Elas precisam de situações muito específicas e, consequentemente, vilões muito específicos. A evolução aquática eles podem usar o tempo todo porque, né, água, 72% da superfície do planeta. Ladybug mesmo usa nessa temporada para salvar o Mira Gabriel no final da ilusão. Ou os poderes espaciais sempre que eles precisam ir para algum lugar muito longe, como eles voando de Paris para Londres em alguns minutos. São deveras úteis. Já a Glacial, por exemplo, bem, ela só foi útil contra um vilão que transformou tudo em gelo. E contra a Tormenta 2 em off, porque eles não conseguiram ser criativos o bastante para mostrar como seria. Por isso é uma evolução tão apagada. Tanto a evolução glacial como a terrestre e a flamejante são muito específicas. Isso explicaria porque até hoje eles só mostraram 3 das 7 evoluções que tem, por essas 3 serem as mais genéricas e que eles podem reutilizar em outros episódios sem precisar ter que ter um episódio todo centrado no vilão e que é basicamente só para introduzir aquela evolução nova. Mas, continuando, a penúltima poção que temos é a amarela, e essa consideraria a evolução de poderes solares. Não, eles não seriam capazes de entrar no sol. Essa evolução poderia deixar a roupa deles um pouco parecida com a da Rainha da Moda e seria para quando o ambiente estivesse muito escuro, tipo um breu geral. Por algum vilão que quisesse roubar toda a luz do mundo, apagar o sol ou toda a energia da cidade no meio da noite, fazendo com que Brightbug e Catstar emitissem luz própria como se fossem uma estrela como o sol e também produzissem calor. Coisa que não faria com a evolução flamejante, ok? Mas aqui seria necessário, porque normalmente a escuridão está diretamente ligada com frio ou temperaturas baixas. Ai, mas que coisa inútil, já que o Cat Noir tem visão noturna. Realmente, Cat Noir tem visão noturna, mas vocês sabem quando foi a última vez que o gatinho usou a visão noturna dele? Em Tormenta, o primeiro episódio da série inteira. De lá pra cá, os produtores simplesmente esqueceram e podem muito bem ter apagado essa habilidade dele. Vivem mudando coisas em favor do roteiro, como no começo da 4ª temporada que Cat Noir manda um bolão em Furioso Fu, mas no final dela em Penultime, Adrian achava que futebol se jogava com as mãos. Então, não seria novidade nem surpresa nenhuma se eles mudassem. Assim, a poção amarela garante poderes luminosos ou solares e, como todas as outras, basicamente, precisaria de uma situação muito específica para não ser inútil. Por fim, temos a poção rosa, que é a mais difícil de todas. Tem muita possibilidade sobre o que ela pode dar de poderes. Por isso, para ter algum sentido, eu resgato para vocês um documento de 2026 que falava dos novos poderes da Ladybug. Nessa imagem, dá pra ver que Ladybug, lá em 2016, quando a 2ª temporada nem tinha estreado em lugar nenhum, ganharia 5 poderes diferentes através de pedras e pérolas. A Pedra do Sol daria o poder a ela de voar, coisa que a evolução espacial já faz hoje em dia. A Pérola do Mar daria o poder de respirar e nadar debaixo d'água, literalmente o que a evolução aquática faz. A Pedra da Lua daria o poder de voar e respirar no espaço, novamente a evolução espacial. Mas essas duas de baixo, as Pérolas do Mistério e do Coração, nunca tiveram seus conceitos usados. Uma delas daria para Ladybug talismãs infinitos, algo bem apelão e que eu entendo porque foi descartado. E a outra, o poder de curar os acumatizados, não Akuma, os acumatizados. A primeira aposta para a poção rosa é baseada nesses conceitos antigos e foge um pouco da temática ambiental, que seria a evolução de poderes amorosos. Isso seria para situações em que a Passion Bug e o Cat Love estariam cercados de pessoas controladas por algum vilão, algo bem comum de se acontecer. Mas com essa evolução, além de detalhes rosas, eles literalmente usariam a força do amor para salvar, ganhando o poder de anular o mal e curar as pessoas. Eu imagino muito eles com flechas e um arco, bem numa vibe Cupido Negro, só que do bem, e todos os acertados por eles teriam o controle ou escravidão que o Akumatizado fez quebrado. Algo que seria perfeito para vilões como a Roxy recentemente ou a reacumatização do Robustus. E justamente por ser apelão, essa seria a evolução de poderes mais difícil de dominar. Podendo até destruir uma acumatização só acertando o vilão com uma flecha, não precisariam quebrar o objeto. É uma ideia bem ousada que eu adoraria ver na série. A força do amor realmente salvando alguém nesse desenho. Já em outras alternativas, a poção rosa poderia conceder também a evolução de poderes de fada. Ladybug e Cat Noir se tornariam Pixie Bug e Imp Noir, diminuindo o tamanho corporal até o de uma fadinha, que também ganharia um par de asas para voar.
Isso para quando precisassem acessar lugares muito pequenos que não tem como entrar, ou até o corpo de alguém. Isso seria fácil de criar uma situação. Alguém da turma deles é akumatizado e quer destruir a Chloe pelo cérebro dela mesmo, tendo que ter uma batalha dentro do corpo dela. É uma ideia bem louca, só que ela é menos apelona que a ideia dos cupidos e também seria mais fácil de criar uma situação para ter os poderes de fada. E na última opção dessa poção rosa tão difícil, poderia ter a evolução de poderes floral. Isso seria para uma situação com muitas árvores, que daria a eles o poder de se conectar com as árvores, falar com os animais e se locomover entre elas parecendo o Tarzan. Seriam Florabug e Naturanoir contra alguém que seria muito amigo das plantas. Sei lá, a Rose akumatizada, ou alguma personagem floresta, ou até o pai da Alha akumatizado de novo, transformando o mundo inteiro num zoológico. E por esse vídeo é isso, galera. Muita teoria. E eu acho que a gente chegou bem perto de acertar os 3 que faltam, já que um deles, a evolução flamejante, é oficial. Comenta aí quais são os seus palpites para essas 3 que a gente ainda não sabe, se vocês concordam ou não. E até o próximo vídeo.